qualquer expressão cultural e artística vale a pena. Eu acho que vale também. Vale a pena e tal. O que nós precisamos fazer é dar bons exemplos ao povo. É que eu acho que essa outra desapareceu, quase. Você entendeu? É óbvio Mas que não por quê? é uma... Porque faz parte da ideologia neoliberal transformar o cidadão em consumidor. Isso. Ninguém mais é cidadão. Então é o seguinte, qual é a estética que o setor público está promovendo? Então o Bolsonaro satanizou a Lei Rouanet. Qual é o país do mundo que não faz fomento à sua cultura com dinheiro público? Nenhum país do mundo deixa de fazer. Os americanos são o que são porque eles exportam o way of life deles, os elementos culturais deles, a identidade nacional americana via cinema, sabe? Via conteúdo, internet, essas coisas todas. Eles estão ali o tempo todo. A Coreia do Sul, que é um fenômeno mais recente, é impressionante. Meteu um K-pop no mundo, está criando um estética... Com ampla adesão, né? Foi absurdo. A indústria cultural coreana é uma indústria que está sendo fomentada há um tempo já. Pelo governo. Sim, e demorou um tempo para aumentar. Demorou um tempo. Claro, mas assim, funciona. Claro. Então, o que está acontecendo no Brasil? Você sataniza os instrumentos de fomento da cultura, por quê? Porque você quer ignorantizar o povo. Como é que prospera dois líderes de pesquisa cuja visão de mundo é a apologia da ignorância se o povo é esclarecido? Então, mas é que quando eu vejo os agentes da arte brasileira cooptados por esses discursos, eu fico sensibilizado nesse sentido. Sequelas da ditadura. Sequelas da ditadura, porque nós tínhamos uma ditadura. O grande consenso para derrubar a ditadura, Ciro Gomes dá aula, né, velho? Isso no livro, tinha que ser raso. Não podia ser uma coisa profunda. Sim, tem que ser imediato, né? Raso, era um tema simplório que era regionalizar o país. E isso deformou a consciência, a formação política dos líderes que sucederam a ditadura no Brasil. Fernando Henrique e Lula, os mais importantes. Então, eles só tinham uma noção de regionalizar, anistia, essa eleição direta e tal. E toda essa geração de artistas que fez a resistência à democracia está fazendo 80 anos, 75 anos. Você vai querer que essas pessoas agora aceitem que a discussão não é só derrotar o Bolsonaro, mas discutir o que causou, os valores que levaram o Bolsonaro ao poder e, mais grave, o que nós vamos botar no lugar? Não, para eles é mais simples o back to the past. Mitológico, e olha como é a palavra, mitológico, porque o mito de um é igual ao mito do outro. Porra, eu já vi. Só a palavra, eu, Ciro Gomes, vi num debate, Ciro Gomes, candidato em 2002, vi o Lula dizendo num debate que o jeito de identificar negros para fim de identificar quem tem direito à cota ou não era fazer exame de sangue. Imagina se o pobre do monarca diz um negócio desse. Né? No mínimo, né, uma apologia à eugenia aí. Sim, pode ter sido um deslize, né? Vamos dar esse benefício da dúvida. Mas ele pode deslizar onde ele quiser. Ele chega em... Isso é verdade aí também. Pode deslizar onde quiser por causa disso, dessa vênia. É a apologia da ignorância. Tá lá. Quem quiser ver na internet. Dá pra ver isso na internet. claramente. Lula em Pelotas. Pega lá, pegando a garrafa do cara, diz, Pelotas. Pelotas é o polo de exportador, né? O cara exportador é exportador de viado. Vá, se eu digo um negócio desse, nunca mais na vida eu tenho direito de respirar. E pronto. E as mulheres do grelo duro, isso é a expressão do Lula. Eu tava ouvindo o Mano Brown, por exemplo, com ele, e aí tem um certo momento lá que ele fala que ele é o primeiro presidente negro da América Latina. Fala alguma mesmo. coisa nesse sentido. Fala mesmo. Caralho! Fala mesmo. Achei uma... Fala, e passou ele agora... Eu não sei se foi daí. Ele disse alguma coisa. Agora, você esteja enganado. Ele agora esfregou no nosso nariz que o Alckmin trabalhou contra o impeachment da Dilma. E o inimigo mortal sou eu, que trabalhei mesmo contra o impeachment da Dilma. E o Ceará foi o único lugar que deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Com quem que ele está? Com o Eunício Oliveira, que liderou o impeachment. Eu não quero espalhar fake news, hein? Chequem essa informação, mas me soou na hora uma coisa muito... Eu vi algumas pessoas comentando depois, assim... Do Mano Brown, o que eu ouvi foi o Mano Brown dizendo uma coisa óbvia, que era o seguinte, onde é que nós erramos para não falar mais a língua do povo? Sim, naquele comício. Levou uma mão de vaia e depois recolheu-se. Aí depois Ô, Mano Brown, me leva no teu blog, cara. Eu queria, sabia? Eu acho que isso ia ser... Eu não entendo por que não tem essa... Não pode. Quer dizer, eu entendo, né? Eu entendo, claro mas que você como entende, que... Não, mas é que o Mano Brown é um cara que eu admiro tanto. Eu também admiro muito. Tem tantos artistas que eu fico frustrado no sentido de que... Como eles podem ser contra o diálogo? Você tá entendendo? Por que não levar o Ciro? É porque é mais fácil. É muito incômodo a minha presença nessa discussão. Sabe por quê? Porque foi um cara que ajudou o Lula a vida toda. Né? Deve ser por isso. Sou diferente, fui candidato em 98 contra ele, fui candidato em 2002 contra ele, fui candidato em 2018 contra ele, mas todas as ocasiões em que ele precisou de mim, eu ajudei.
Hoje eu sou o inimigo mortal número 1, nem respeito mínimo eu mereço. Mas eu duvido que, num cenário desenhado pelas pesquisas hoje em dia de um segundo turno que tenha Lula e Bolsonaro, que tu vai ajudar ele no segundo turno. Meu irmão, eu vou estar lá no segundo turno. Vai? Vou. E venho aqui como presidente, vou dizer isso de novo para você. Não é porque é fácil, é porque é necessário. E o tempo da história é que determina essas coisas. É muito artificial o que está acontecendo no Brasil. Sabe, parece uma barragem gigante, cheia de rachadura. Sabe, se eu acerto uma dessas rachaduras, pode ter acontecido hoje à noite aqui. Sabe, se eu acerto essa barragem arromba. Você vai ver. Eu queria, já que o Flow é um lugar também onde vocês sempre são descontraídos e falam coisas diferentes, queria trazer uma coisa mais por uma brincadeira, um negócio... Que é o seguinte, você citou o Elon Musk no começo aqui do papo, eu queria falar sobre essa figura, porque já viu você tecendo várias críticas ao Elon Musk, que eu acho que várias são muito bem fundamentadas, porque ele lá no Twitter parece uma criança de 6 anos de idade, fala um monte de groselhas, e isso eu estou com vocês nessa. Mas, de novo, eu acho que existe um discurso mais à esquerda que é totalmente estético, eu quero que você me corrija se estiver errado. Porque o que acontece? Eu entendo que a gente, quanto brasileiro, tem que ter uma postura bem reticente a qualquer um desses bilionários americanos, porque eles fazem parte de uma nação imperialista e, para nós, a gente é um mercado consumidor, eles têm, né, diversos interesses. E desse ponto de vista, sim. Mas do ponto de vista do exemplo... Cara, eu não gosto desse termo imperialista. Não, é imperialista do ponto de vista de que os Estados Unidos é um país muito poderoso, que tem interesses muito claros, o Brasil é um país imenso, então eles sabem que a gente pode tirar deles algumas vantagens e eles querem, até de uma forma justa, né? Eles estão defendendo o interesse deles. Não é demonizando. Tá. É só que cada país defende seus interesses. Então a gente, como brasileiro, não tem que abaixar a cabeça pro Elon Musk, vem aqui e faça o que quiser. Eu não... Imagina, tô longe disso. Tô querendo dizer só que pelo outro lado, o lado mais do exemplo, da figura, minha visão, tá? A gente tá falando aqui que ele tem lá no bolso dele bilhões de reais, tal. Eu acho ele uma figura interessante. Eu acho que ele é uma figura de uma pessoa que lá nos Estados Unidos, ele tem a fortuna dele, dita, né? Tá nas companhias que ele cria, que são companhias de inovação, em várias áreas diferentes. Agora a OpenAI, que é uma empresa que ele, acho que é CEO, alguma coisa assim, criou aquela inteligência artificial que você simplesmente descreve uma imagem qualquer, da mais louca possível, um guaxinim feito de arame brincando com uma bola de beisebol. E a inteligência artificial desenha aquilo de 50 maneiras diferentes. Então, cria-se uma inovação com um capital que é dele, que ele não tirou das empresas, que está lá ainda a serviço do quê? Dos empregos americanos. Ele se gaba sempre de que a indústria automobilística dos Estados Unidos é pouco competitiva frente à europeia, mas ele conseguiu esse feito de pegar uma montadora, né, americana e conseguir fazer com que ela prospere, digamos assim. Então, eu fico olhando tudo isso e eu fico pensando que a gente tem que querer os nossos Elon Musks nesse sentido. Pessoas que diferente de um parente de um banqueiro, que tira todo o dinheiro como lucro, põe no banco, não põe no banco, o banco é dele, né? Mas vai viver desse dinheiro, né? Vai viver desse dinheiro e não contribui em nada. Mas pessoas que têm uma... Porque eu digo assim, o cara, ele não é perfeito, eu não tô dizendo que ele é perfeito. Ele é um cara muito estranho. Concordo com vocês. Estranho. Mas pelo menos ele é um cara... Eu não acho ele foda. Não, eu também acho ele foda em muitas coisas. Por exemplo... Eu acho que ele é foda e estranho. Não, ele também ele é estranho. Não, ele é extraordinário. Deixa porque senão a gente nunca... Eu só quero explicar porque eu tô falando disso. Antes de tu, Ciro, o seguinte, eu não, assim, eu queria que tivesse um Elon Musk brasileiro, mas cadê a nossa base tecnológica? Legal, mas além disso, eu só quero terminar essa minha lógica para explicar por que eu tô falando disso. Para as pessoas que normalmente têm uma inclinação um pouco mais à direita, mas é uma juventude, eles não sabem, como você mesmo fala, eles não sabem direito ainda que senhor eles estão servindo. Eles estão ali tentando se entender, lendo coisas diferentes, gente interessada. Quando a gente ataca com muita agressividade essas figuras, parece pra mim que a gente perde essas pessoas, porque parece que a gente tá contra esse espírito, sabe? Um cara que foi lá e falou, não, o foguete vai dar ré. A gente tira o valor desse empreendedor, fica naquele mito de, não, o trabalhador que tem... Não, o trabalhador tem um papel muito importante, todos os engenheiros lá têm papel importante, mas igualmente importante o papel do cara que tem o capital, poderia viver desse capital confortavelmente, falou, não, eu por idealismo, sei lá o quê, eu quero fazer essas ideias saírem do papel. Que seja pra ficar mais rico. Foda-se. O importante é a evolução da parada, mas eu quero especificamente falar de figuras que não pela forma como elas estão lidando com a própria fortuna, não é para ficar mais rico. São pessoas que estão, de alguma forma, querendo exercer, pegar o capital delas e desenvolver coisas com aquele capital. Enfim, é isso. Eu vejo muita gente desse mundo da produção que quando vê esses ataques fala assim...
Tá, mas não é uma o meu esquerda caso. estética que tá lá Esse livro, a batendo no Elon biografia, Musk. Mas não é o meu caso. Você Pois não